Jesus Cristo. Na aula passada, na segunda parte, o início dos 1260 dias, né? Lá foi falado sobre as taças, sobre todo esse material que tá aqui, ó. Vai passar um avião, eu vou dar uma pausa aqui rapidinho, peraí. Eu falei toda sobre essa parte aqui, né? Os primeiros 1260 dias, tá ok? Vamos ver aqui agora o que vai entrar. Eu vou gravar a segunda parte que falta os 1260 dias, né? Que é os 42 meses lá citado no livro de Apocalipse. Deixa eu localizar ele aqui que a gente vai lá. A gente vai dar uma olhada lá. Tem bastante coisa aqui ainda. Dali pra baixo já é outro conteúdo. Bom, eu vou dar continuidade daqui então, né? Deixa eu só localizar onde é que tá a listinha aqui dos textos que tá falando sobre a questão dos 1260 dias. Deixa eu ver se é esse aqui. Vamos ver. Tem bastante coisa aqui. Quero localizar ele primeiro. Eu gravei a primeira etapa, né? Antes do início da tribulação, né? Primeira etapa pro início do fim, antes do anticristo. Deixa eu ver aqui onde ficou o arrebatamento. Tem muita coisa aqui, depois eu vou separar tudo isso aqui certinho. Deixa eu subir mais um pouco. Tem muita coisa aqui. Não, e daí pra baixo, tá certo. Então aí tá falando aí, esses textos aqui. Então a gente vai seguir daqui. Essa aqui então vai ficar a última parte dos 42 meses que falta para o final da tribulação. Então a gente já deu para perceber como é que funciona a questão dos 7 anos. Agora a gente entende pelas escrituras que o número 7 é o número da perfeição de Deus. Agora você sabe por que de 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 anos, 7 dias e por aí em diante. Tá ok? A mulher aí que está falando em Apocalipse capítulo 12 é a figueira de Israel, tá? A figueira de Israel nada mais é os judeus. É eles que se encaixa aí. Você que perdeu o estudo lá sobre a questão do arrebatamento, volta lá no primeiro vídeo que tá lá. Então deixa eu localizar aqui. Aqui, Apocalipse 13, versículo 5. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia e deu poder para continuar por 42 meses. É aqui a última etapa do ciclo de tempo para findar a tribulação, né? Então no estudo anterior lá eu falei sobre a questão das taças, né? O período de ciclo de tempo, o espaço entre um evento e outro. Então agora você sabe como é que funciona a questão de 7 anos da tribulação, tá?
Assim como eu mostrei lá no desenho lá do quadro lá, as coisas tudo certinho. Então tá aí. Total da tribulação dá nada 2.520 dias, exato. São 3 anos e meio dividido para cada lado. Para você entender sobre a questão do 1.260 dias é fácil. Você vai pegar 3 calendários e a metade de outro. E aí você soma quantos dias tem os 3 calendários com a metade do outro calendário. E aí você separa 1.260 dias exatos para cada lado. Eu vou fazer uma pausa rápida aqui, tá? Pera aí. Bom, vamos lá. Então tá aí, eu vou subir. Deixa eu ver se eu consigo fixar isso aqui. Não dá. Mas eu vou fazer um negócio interessante aqui que vai me ajudar. Aí, perfeito. Eu vou subir lá em cima lá para mostrar o desenho lá que eu tinha feito. Que é esse aqui, ó. Aí, ó. Aí já fica fácil para você entender como é que funciona, né? E tem outras coisas aqui também, ó. 7 anos, tá vendo? Dá um total de 84 meses, né? Que são 42 meses. E... se é que tá aqui ainda, né? Tem essa ainda. Ó, tá aqui, ó. É isso aqui, ó. A sincronia bíblica, tá vendo? Então tá aí, ó. A questão dos 3 anos e meio. Um acordo com muitos, metade um rompimento, é a grande tribulação. Olha lá, o tribunal, as bodas do cordeiro, tá vendo? Então tem um espaço de tempo. Por quê? Você imagina passar quantos bilhões de pessoas desde o tempo de Adão e Eva, desde o tempo de Noé pra cá, as pessoas que se salvou. Então isso leva um espaço de tempo, né, para todo mundo passar pelo tribunal de Cristo para receber o galardão. Lembrando, tá, que o tribunal de Cristo não é para condenação, tá? É só o trono branco, tá vendo? É isso. Deixa eu voltar aqui. Então tá aí, ó, para entender sobre a questão 3 anos e meio. E aí ele vai continuar. Vamos lá, se são 7 anos, a primeira etapa dos 1.260 dias, ela tem uma sincronia de tempo entre um evento e outro. Vamos supor aí que antes do retorno visível de Jesus já tenha tocado basicamente aí, vai que já tenha derramado todas as 7 taças, né? Eu estava anotando lá no estudo anterior, eu fiz uma observação interessante dentro do tema. E eu percebi que após o derramamento da última taça, ficou um espaço longo de tempo, né? A gente vai ver isso depois num outro estudo. O interessante é que durante o tempo da profecia, até a metade dos 3 anos e meio, onde os dois profetas, né, onde as duas testemunhas vai morrer, eu vou até abrir o texto lá, de Apocalipse capítulo 11. Deixa eu carregar aqui. Tá aqui, ó. Eu quero frisar essas partes aqui com vocês. Calma aí. Tá aqui, ó. Então eu vou dar seguimento daqui, ó. Eles têm o poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia. Olha o que eu coloquei aqui, ó. Um intervalo entre outro não pode ser desvinculado um do outro, certo? Observe os grifos em negrito para compreender. Eu deixei tudo assim resumidinho, assim que fica fácil.
Você sabia que vai ficar 1260 dias sem chover? Você vai perguntar assim, como é que você descobriu isso dentro das escrituras? Quer ver? Esses têm o poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia. Isso aí vai ser logo no início. Volta na antiga lá, né? Elias orou, ficou basicamente 3 anos sem chover. Lembra desse relato? Ah lá. Ó. E por 3 anos e 6 meses não choveu. A mesma história que aconteceu no passado vai se repetir no futuro. Isso aí vai ser logo no início da tribulação, dos 1260 dias. Vamos olhar para o texto agora. E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. E jazera seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, tribos e línguas e nações verão seus corpos. Tá vendo o tanto de gente que vai estar viva dentro da tribulação ainda? São pessoas espalhadas aos 4 cantos da terra aí. Já é notável isso dentro do texto. Então não é todo mundo que vai morrer na tribulação como alguns afirmam, né? O texto já me diz outra coisa. Seja posto, e lá está assim no texto, ó, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. Os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram sobre os pés e caiu um grande temor sobre os que viram. Então eles vão ficar mortos por basicamente 3 dias e meio. E aí, acabando os 3 dias e meio, Deus vai ressuscitar eles, né? Vai entrar o Espírito, que nada mais é do que o fôlego de vida. Agora já deu para entender a outra parte lá, né? Certo? E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: suba cá. E subiram ao céu uma nuvem e os seus inimigos ouviram. É forte, né? Então é isso. Quando chegar o reta final dos 42 meses, aí vai entrar Apocalipse capítulo 12. Aí acontece a fuga do deserto, os judeus fogem, né? E aí se cumpre aquela passagem que Jesus disse: quanto ouvides que a abominação da desolação estiver no lugar, lá em Jerusalém, no terceiro templo, que ele entenda, então os que estiveram na Judéia fuja para os montes. Aí a fuga acontece. E é aí que se encaixa. Aí entra aqui, ó, os últimos 3 anos e meio da período final da tribulação. Agora vamos lá, de novo na imagem lá. Aqui, ó. Quando chegar exatamente aí, ó, no meio aí, tá vendo a setinha lá apontando? A parte verde e a parte preta. É daqui pra cá, os últimos 3 anos e meio. Que é os últimos 42 meses, assim como tá lá no texto. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Aí, ó, a perseguição acontecendo. Então veja que tem uma sequência no texto, tá vendo? Para nos vincular uma coisa da outra.
E aí vai acontecer todo aquele processo. Depois do derramamento das taças, aí já entra outro evento. Então tá aí. Após o derramamento da última taça, eu acho que eu já gravei essa parte. Vamos lá, então, eu já passei pelo verso número 23, né? E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos, de todos os que foram mortos na terra. Olha aí, a perseguição para cima deles. Roma teve um papel fundamental aí. A bagaceira que Roma fez nos tempos antigos, Então a gente segue daqui pra frente agora. Observe os grifados, um ungido vindo a ressuscitar. 31 descendo a correção no calendário. Cumprimento até a semana 69. Houve outros decretos da reconstrução posteriores para iniciar a contagem, mas pelo menos duas fortes razões para a escolha do primeiro decreto de Artaxerxes em 457 AC, Ezra e Esdras 7, ser o correto como um ponto de partida para os 483 anos. A última semana de que estava falando Daniel é exatamente a tribulação, que é o período de 7 anos. A primeira e principal razão, tanto é exegética quanto é histórica. Por fim, virá um povo destruir a cidade e os romanos destruíram Jerusalém entre o templo no ano 70 DC, que ocorreu, porém não se encaixa na contagem temporal. Por quê? Uma parte da profecia tinha se cumprido. E a segunda parte que falta para se cumprir no tempo do futuro? Eu já vi pessoas comentando o seguinte: mas isso aí foi profecia do passado. Sim, foi profecia do passado que se cumpriu, mas não toda a profecia. Por quê? Se você for observar dentro da Bíblia, você vai ver o texto falando o seguinte: cela a visão, porque ela acontecerá daqui muitos dias. E o outro pedaço no mesmo capítulo do texto está dizendo: isso aqui é para o tempo do fim. Você viu a profecia dentro da escatologia no mesmo texto, dividida em duas partes. Vamos lá ver. O que ocorreu, porém não se encaixa na contagem temporal. Após isso haverá uma pausa para a preparação do cristianismo e arrebatamento. Após isso surgirá o anticristo que fará uma falsa aliança. Tá vendo? Então falta o que no cenário? Aconteceu o arrebatamento, para tudo se encaminhar para o fim. É isso que falta. Acontece o arrebatamento e aí o fim começa. O anticristo fará uma falsa aliança com o povo judeu, reabrindo a profecia para se cumprir a última semana do número 70, que dura 7 anos. E por 3 anos e meio haverá a falsa paz. Breve, logo após, ele quebraria a aliança, iniciando o chamado abominação da desolação. Mateus 24:15. Também durando os últimos 3 anos e meio com o povo judeu enfrentando a marca da besta. Livro de Daniel 9:27, que são os 3 anos e meio, 42 meses ou 1260 dias, Restante da grande tribulação em Apocalipse 13:5 para frente. E aí eu encontrei os registros, Fiz a descoberta em Apocalipse capítulo 11, onde tudo se encaixa. Então nota que os dois profetas eles vai aparecer no primeiro início da tribulação, logo no primeiro dia, junto com o falso profeta e o anticristo. E aí é justamente nesse tempo que vai ficar mais 3 anos e 6 meses sem chuva. E aí a coisa vai ficar feia, viu? Se você for ver do início da tribulação até o final dela, é um
cataclisma geral, sem parar. Abre o primeiro selo, o anticristo faz o acordo de paz, tudo se inicia. Aí chega na metade, os 2 profetas morrem. Não vou fazer nenhuma afirmação, mas provavelmente depois que esses 2 profetas morrer, pode acontecer o fato de voltar a chover de novo depois. Não sei, não dá pra saber. Tá, não vou ir além do que está escrito. Só estou fazendo assim uma compreensão só para ter um entendimento mais ou menos. Tá ok? Tá aí, ó. Assim que a tribulação der início, novamente a história vai se repetir. Vai ficar 1260 dias sem chuva. Tá aí, ó. O texto da Bíblia para confirmar, ó, Lucas 4:25. E os seus registros dos acontecimentos. Então lá eu já tinha falado sobre a questão das taças, né? E aí eu fiquei de gravar Apocalipse 19:1. Que é esse texto aqui que faz parte ainda após o derramamento da última taça, que é os últimos 42 meses. E aí eu gravei tudo aqui embaixo. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu venho te pedir perdão por causa dos pecados, falhas. Espero que o Senhor possa abençoar a vida das pessoas. Espero que todos esses estudos tenham edificado as pessoas. Que o Senhor venha ajudar as demais pessoas para não enfrentar esse tipo de situação que vai acontecer no futuro ou em nossos tempos atuais, não distante. Peço a tua misericórdia, que as pessoas tenham entendimento, direcionamento das pessoas, não deixe as pessoas tomar decisões erradas sem consultar o Senhor, para o próprio bem e segurança e bem-estar. O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe o que é melhor coisa para cada um de nós. Peço que o Senhor tenha misericórdia de nós e ajude as pessoas a se reencontrar no caminho da verdade. O Senhor te peço e agradeço em nome de Jesus. Toma a frente desse ministério, desse trabalho, e que teu nome seja glorificado nisso aí. Amém. Vou corrigir aqui, né? Fazer uma pequena correção aqui. Eu fiz algumas descobertas na Bíblia, eu vou deixar para comentar isso aí depois. Bom, espero não falar nada além do que está escrito. Esse 19 aí, desde o capítulo 17 e 18 e o pedacinho do 19 até o verso número 10, 3 vezes Babilônia é citado ali. Okay? Sabemos que João estava na ilha de Patmos. Patmos está beirando o Oriente Médio ali, naquelas regiões dali. Basicamente, o profeta Jonas, ele foi levado a Nínive. Nínive representa lá o Oriente Médio. Hoje é Mossul, no norte do Iraque. Então Nínive hoje teve o nome mudado. Tá? Não é mais Nínive o nome, é outro nome que está lá. Tá? Segundo a Bíblia, o lugar está no mesmo local. Não teve nenhuma mudança geográfica, nada. Tá ok? Depois dessas coisas, ainda tem mais um espaço de tempo aí. Então vocês viram que os 3 capítulos anteriores, né, 17, 18 e esse pedacinho 19, você viu que depois do derramamento da última taça ainda tem um período, espaço de tempo ainda. Tá? Não sei, eu vou fazer só uma suposição, tá? Não é uma afirmação, tá ok? Vou fazer uma suposição aí que os últimos 5 meses já tenha derramado todas as 7 taças. Então ainda tem um espaço de tempo depois dos eventos ocorridos. A gente viu isso aí nos capítulos, versículos anteriores. Ouviu no céu como que uma grande voz de uma grande multidão. E isso aí são toda a igreja, tá? E os que morreram na tribulação, né, que se converteu, as almas dessas pessoas aí, tá ok? E os anjos. Os anjos celestiais, os seres angelicais. Uma voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, salvação e glória, honra e poder e pertence ao Senhor, nosso Deus. Você já sabe aí de quem que está falando, né? Vai ter as pausas aí por causa do avião, tá? Já vimos aí o versículo 1, vamos avançar aqui para o versículo número 2. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julga a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos teus servos. Então veja aí, ó. Essa igreja falsa, ela vai fazer uma bagaceira terrível na tribulação. Já dá para ver isso logo de cara. E essa igreja infiel, ela vai sofrer. Quando ele fala prostituta, significa uma igreja infiel, ou seja, ela não obedece. Tá ok? Prega só para pregar, porque
fundamento bíblico mesmo. Você já viu o que a Bíblia diz, né? Outra vez disseram aleluia, a fumaça dela sobe para todo sempre. Já sabe o que vai acontecer com esse lugar aí, né? E os 24 anciãos, os 4 animais, prostraram-se e adoraram a Deus, assentando no trono, dizendo amém e aleluia. Olha só. Provavelmente alguém vai perguntar o seguinte, né? Será que lá no céu tem animais? Bom, nós sabemos que no final dos tempos, quando Jesus retornar à Terra, ele vai voltar no cavalo branco, né? Então eu não descarto a hipótese de ter realmente seres, né? Tipo animais. Tipo leão, urso, essas coisas. Eu não descarto a hipótese, tá? Eu não vou fazer nenhuma afirmação aqui, mas prefiro ficar com o que está escrito aí. Tem 4 animais lá, depois a gente vai ver esses animais aí. Agora, olha uma curiosidade. Esses animais é representado no livro de Daniel. Um tipo de simbologia. Que ali representava, tipo, os impérios, né? Que se levantaram e o outro que vai se levantar depois. Tá ok? Bem interessante, né? Agora que eu fui parar pra observar isso aqui. Bom, vamos lá. A gente já leu o versículo 1, 2, 3, 4, né? Então, vamos lá, número 5 aí. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que temeis, tanto pequenos como os grandes. Ele está falando para louvar, né? Saiu uma voz do trono que dizia. Coisa incrível. Olha lá, pequenos e grandes. Verso número 6. Ouvi como a voz de uma grande multidão, como a voz de muitas águas. Isso aí ele está falando de pessoas. Isso aí são nações, né? Povos que estão lá no céu. Dá para imaginar quantas pessoas já tem lá essa hora? As almas das pessoas, né? Isso sem contar as pessoas que vão se converter depois ainda na tribulação, né? Que vai se salvar aí quando todo esse período acontecer. O céu vai ser um mistério tanto, hein? Aí você tem que voltar no Antigo Testamento. Você imagina o tanto de gente que tem lá. Adão, Eva, Abraão, Moisés, Jacó, Davi. É gente demais, mano. Os 11 apóstolos, a gente sabe que um se perdeu. E não só eles, mas os que vieram depois dele, a igreja primitiva. É muita gente, meu. É muita. Nossa, meu, eu não consigo calcular isso aqui, não. Rapaz do céu. Vamos lá, deixa eu ver qual foi o versículo que eu parei aqui. E com a voz de muitas águas, com a voz de grandes trovões que dizia aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Também foi a parte B aí do verso número 6, tá? Vamos lá. Verso número 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe. Nossa, tem umas palavras difíceis aqui. Glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Olha lá, as bodas do Cordeiro. Lembra que eu falei lá nos estudos anteriores sobre a questão das bodas do Cordeiro? Isso aí nada mais é do que a festa no céu. Vai lá em Mateus capítulo 25 e olha lá a questão das bodas do Cordeiro, você vai ver onde ela aparece lá. Por isso que eu falei lá, tem uma sincronia de espaço e de tempo. Que depois que a igreja chegar no céu, vai se dar início o período do tribunal de Cristo, com a ressurreição dos mortos. E todos os tempos, desde Adão e Eva até onde a igreja durar. Então toda essa galera vai ser ressuscitada. Meu, é gente demais, meu. Quantas gerações já passou nessa terra que passou por Cristo Jesus? Não só de Jesus pra frente, né? Mas o pessoal que se salvou lá atrás também, Sansão, mais um monte de gente. Nossa, meu. Todo esse pessoal vai passar pelo tribunal de Cristo. É gente demais, né? Isso é até interessante, né? Você já observa logo isso aí nos versículos acima aí. E já sua esposa se aprontou. Olha que coisa maravilhosa, hein? Mateus capítulo 25, ele entra aí, ó, nesse verso número 7, certinho. É o que está escrito lá. Volta na história do judaísmo, procura lá para você ver quantos dias durava a festa de cerimônia de casamento judaica, tá? Segundo as tradições, desde os tempos de Moisés, quando a lei foi dada para ele lá, do Monte Sinai para frente. Volta um pouquinho na história. Pesquisa lá para você ver quantos dias durava a festa de casamento do judeu. Aí você vai entender. Você dá uma pesquisada aí por curiosidade. Vamos lá. Verso de número 8. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Esse pedacinho do texto aí, ó, ele tá falando de questão de... Pausou por causa do avião. questão de santidade.
vai se vestir de linho puro, né? Linho fino, puro. Olha a vestimenta que o pessoal que está em Jesus Cristo vai receber. O branco aí representa a santidade. Por isso que você vê lá fora a questão do trono branco lá em Apocalipse 20 para frente. Representa a santidade ali. Majestade. Vamos lá. Porque o linho fino são a justiça dos santos. Tá vendo? Agora você entende aquela passagem de Mateus 6. Eu não me lembro agora se é Mateus capítulo 6. É Mateus 6,33, mas buscar o reino e a justiça, acho que é isso, né? A justiça que está falando é essa daí. Buscar a justiça do céu. E não a justiça terrena ou fazer a justiça por conta própria. Mas buscar a justiça de Deus. Essa aí não falha, não. A nossa está predestinada a cair, falhar e por aí vai. Isso já sabe, né? Vamos ver aqui. Verso de número 9 aí, ó. E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Ela tá vendo? De novo, encaixando Mateus capítulo 25 nesses versos aí, ó. A ceia que vai acontecer no céu. Vai ter uma festa lá também. A noiva foi chamada para celebrar as bodas do Cordeiro. Mateus capítulo 25 se encaixa aí certinho. Lembra que Jesus falou assim? Isso está aí nos evangelhos. Depois eu vou procurar esse texto. Lembra que Jesus falou assim, ó? Não beberei mais deste vinho até que eu beba um vinho novo com vocês lá no céu? Tá aí, se encaixa aí. Vai ter uma santa ceia lá no céu. Olha que coisa fantástica. Isso aí tá no registro do evangelho, né? Aí eu fui procurar aqui na Bíblia, aqui, ó. Olha lá o que Jesus disse lá em Mateus 26, ó. Quando comia, Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, este é meu corpo. O mesmo evento lá, né, que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve lá em 1 Coríntios 11, 23 para frente, né? Tomando o cálice lá na noite que foi traído, lá, e tem texto que todo mundo já conhece, né? Já é bem citado na ceia. Este é meu corpo. Tomando o cálice, dando graça, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isso é meu sangue e o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Aí se encaixa aquela outra passagem de Hebreus que encaixa aí também, ó. Porque sem derramamento de sangue não haveria remissão, né? Tá aí, ó. Então, quando você está tomando o cálice, você está bebendo do sangue da nova aliança. Não é que você vai pegar sangue, né, e beber. Não, é só um tipo de simbologia, tá ok? E aí o Novo Testamento, a partir do sangue de Cristo. Vamos ver aqui. E Jesus derramou, olha lá, tá vendo? Volta lá no Antigo Testamento, lá o cordeirinho que era sacrificado lá na primeira Páscoa, lá que eles pegaram o sangue lá e passaram os umbrais da porta. Volta lá naquela passagem lá pra você ver, onde Jesus aparece ali. Eu não lembro se eu falei das 7 festas judaicas, mas depois eu vou falar um pouco delas. Eu vou deixar para outro dia isso aí. Olha o verso número 29 de Mateus 26, antes de eu terminar lá em cima. Digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba um novo convosco no reino de meu Pai. Olha lá, onde vai ter uma ceia no céu também. Com todo mundo vai estar lá. Davi, vai estar Sansão, vai estar Paulo, Lucas, Mateus, Paulo, né? Vai estar gente lá, se Deus quiser. Vai estar Sara, Abraão, Davi. Vai ter tanta gente lá. Vai ter muita gente. De todas as gerações, de Noé para frente, Noé, da família dele. Vai estar todo mundo lá. Todo mundo lá. Você imagina tanto de gente? Quantas gerações já não se passou por essa terra? Desde Adão até agora, mais ou menos. Eu não consigo nem calcular isso aqui. Como é que eu vou... Nós paramos aqui no verso número 9, né? Que são chamados a ceia das bodas do Cordeiro. Olha lá, tá vendo? A ceia lá no céu, ó. As bodas do Cordeiro lá no céu, lá em cima, lá. Olha que coisa maravilhosa. Vamos lá. E diz, essas... Olha aí, ó. Tem a parte A, B... A parte C aí do texto aí, ó. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Tá vendo? Então, basicamente, tudo que está escrito dentro da Bíblia é tudo verdadeiro. As profecias que estão no Antigo Testamento e no Novo Testamento, elas são cumpridas em etapa. Então, ou seja, a primeira etapa da profecia se cumpriu, então falta a segunda etapa. Isso dá a impressão que você fala assim, mas tem coisa que foi profetizada dentro da Bíblia que aconteceu basicamente idêntico no passado, né? Realmente, tem coisa que aconteceu no passado, tem coisa que vai acontecer no futuro, tá? Verso de número 10. Esse verso aqui é interessante, ó. Eu lancei-me aos seus pés para o adorar. Mas ele disse, olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. João aí, ele foi tentar adorar um anjo, e o anjo repreendeu ele.
Eu não sei se esse aí é o anjo Gabriel, tá? Não sei te informar, tá bom? Eu posso até pesquisar alguma coisa, mas não dá pra afirmar nada, tá? Fica aquele comentário lá pra não ir além do que tá escrito. Se fosse Jesus ali, Jesus teria recebido a adoração. Você pode adorar Jesus sem problema nenhum. Agora a questão do anjo, você não pode adorar, tá? Você recebe repreensão da parte do anjo. Vamos lá, só te conservo de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Amém? Olha uma coisa interessante aí, ó. Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, já sabemos para que servem os dons, né? Bom, eu vou encerrar essa parte aqui e vou comentar só mais algumas coisinhas ali em cima ali, aí a gente fecha essa parte aí. Eu falei que ia falar algumas coisas do texto lá em cima, deixa eu subir lá e pegar ele lá. Cadê aqui, ó? Daniel 7, 25. Olha lá, sobre a questão que eu falei dos 3 anos e meio. Ó. Tempos e metade de um tempo. Daniel 12, 7 aparece a mesma coisa, ó. Tempo de tempos e metade de um tempo. Daniel 9, 27, ele já está falando aí sobre a questão da por uma semana e na metade da semana. Ele já está falando de 3 anos e meio. A mesma coisa acontece em Apocalipse 11, 3. Fala de B200 no profeta Daniel. Era a última semana de 7. O número perfeito de Deus é o número 7. Então você está vendo aí a questão dos 7 anos. Agora você já consegue entender, né? Aí eu coloquei algumas coisinhas ali, né? Daniel 9, 27 e tal, beleza? Eu descobri que vai ficar 3 anos e meio sem chover. Eu coloquei uns textos aí de Lucas 4, 25 e Tiago 5, 17 e 18. Vocês podem ler essas duas referências aí. Eu não descarto a possibilidade, nenhuma hipótese, de ser Elias dentro da tribulação lá. Agora, quem é o outro profeta, não sei. Pode ser Enoque. É meio difícil afirmar, tá? É muito difícil fazer uma afirmação aqui. Eu prefiro ficar com aquele comentário, não ir além do que está escrito, né? Aí eu coloquei mais os outros negócios ali embaixo ali. Alguns comentários da Bíblia de estudo rodapé, no caso, né? O jeito da vida ressuscitar em 31 DC, correção do calendário, cumprimento até a semana de 69. E aí você sabe qual é a última semana que falta, né? Para se completar a Bíblia. É a última semana dos 7 anos. Tudo se encaixa no seu devido lugar. Bom, é isso. Aí eu fiz umas contas ali embaixo ali, né? Eu coloquei lá 1260, mais 1260 dá 2.520 dias. 3,7 mais 3,7, número 7. 42 são 84. Nada mais que 84 meses, né? Dá 7 anos. Número 7 é o número da perfeição, tá? E os 7 anos da tribulação. Apocalipse 11, 6. Aí vai falar lá, ó. Esses têm poder para fechar o céu para que não chova no dia da sua profecia. Não vai ficar 3 anos e meio sem chover. Amigão, não vai ficar feio aqui embaixo. Não perde o arrebatamento não, pra você não sofrer. Aí volta na história, né? Eu coloquei algumas passagens bíblicas aí, primeira vez, né? Beleza? E aí amanhã eu faço outros comentários aí. Tem umas outras passagens aí, ó. Tá? E aí depois eu comento sobre isso aí. Fica com Deus aí, uma ótima noite, bom descanso a todos, Deus abençoe. Só para não deixar o espaço em branco aí, tem 2 textos que eu apaguei aí, tá? Pra não embolar o estudo, tá bom? Depois eu posto eles aí e comento aí, tá? Apaguei uma lista de texto e apaguei a lista do texto do Salmo 110 lá. Depois eu vou comentar isso aí lá na frente depois. Bom, é isso. Essa parte está encerrada. E aí o próximo estudo vai ser a volta de Jesus Cristo visível. E aí vai ter uns acontecimentos ali, tá? Eu vou juntar todas as passagens, tá? Vai demorar um pouquinho aí. Então já deixa avisado aí. Bom, e daí pra frente agora ficou questão do retorno triunfal de Jesus, né? Então você viu aí o espaço de tempo, né? Depois do derramamento da última taça, assim como foi citado lá em cima nos bloquinhos de estudo lá. Um detalhe, eu não vou conseguir postar isso na descrição do vídeo, tá? Não cabe, é muita coisa. Então quem for querer ter um acesso dos textos para poder estudar, manda mensagem aí, depois eu envio. Tá tudo um bloquinho de nota. Tá tudo arquivado aqui, ó. Então não consigo, infelizmente. Tá tudo aí. Daqui para frente já é a volta de Cristo. Assim que os eventos acabar, depois do derramamento da última taça, né, vai acontecer bastante coisa ali, assim como eu citei no Apocalipse 17, 18, 19 até o verso de número 10, que é esse texto aqui que a gente acabou de ler, ó. Tá vendo? E é isso. Eu vou encerrar essa parte aqui e a próximo estudo é o que vai acontecer
no retorno visível de Jesus a olho nu. Assim que ele sair do céu celestial, atravessar a dimensão do espaço e entrar no globo terrestre, né, que é o domo da Terra. E aí vocês vão ver lá o que vai acontecer. Então eu encerro aqui a segunda parte dos últimos 42 meses.